Ok pessoal, tô aqui com ele, o Galaxy S10 Lite, queridinho dos últimos tempos, que foi lançado caro no começo do ano, mas agora pode ser encontrado por algo em torno de R$2.000 nas lojas online. Nessa faixa de preço, ele de fato vai muito bem no chamado custo-benefício, porque é um telefone com processador de top de linha, tela enorme e do tipo Super AMOLED, além de bateria grande, o que é ótimo. O que é que ele perde, então? Bom, não tem carregamento sem fio, não tem proteção contra a água e, em tese, as câmeras podem sofrer algum decréscimo. Vamos falar disso. De qualquer forma, estamos tratando de um celular com especificações excelentes, que hoje em dia é desejado por muitos gamers porque traz o chip Snapdragon 855, que é mais eficiente até do que a gente encontra nos S10 anteriores. Eles foram lançados no Brasil com processadores da própria Samsung, um pouco piores. Em relação ao que vem na caixa, estranhei o fato de não haver capinha nem aquela película simples de fábrica. Tava ficando mal acostumado mesmo e tive que buscar opções por conta própria. Aliás, no mercadão de minha cidade não havia opções para o S10 Lite. Só encontrava capas e películas para S10 e S10e. Isso é algo para se levar em consideração, né? Quando se compra um smartphone, um ganho secundário dele ser popular é você encontrar acessórios, capas em todos os lugares. Ainda não parece ser exatamente o caso do S10 Lite. Mas vamos seguir falando de um assunto que, sem dúvidas, muitas pessoas já clicaram com ele na cabeça, que é a famigerada tela verde. Nas comunidades de tecnologia e internet afora, existe um bom número de pessoas comentando que adquiriram S10 Lites e eles apresentaram um esverdeamento no display. É a tal da tela Hulk, como já viu o pessoal zoando, e o principal modo de ver se isso acontece é habilitando o modo escuro do sistema e depois baixando o brilho para o mínimo. Esse processo pode tornar visível um tom esverdeado em partes do painel que deveriam ficar pretos. Seria como uma falha de calibração no painel Super AMOLED, que tem cores vibrantes, o que é bom, mas por outro lado, Andivira apresenta esse tipo de problema. Muita gente está discutindo se isso tem relação com o hardware, quer dizer, se são as próprias telas que estão vindo ruins, ou se tem a ver com o software, e de repente uma atualização do sistema pode consertar, sabem? Pessoalmente, eu não passei por isso, mesmo depois de algumas atualizações. E a verdade é que a maior parte dos usuários comuns, quer dizer, mais leigos, que não acompanham vídeos ou comunidades de tecnologia, essa galera pode ter o S10 Lite e passar uma vida inteira sem perceber a tal tela verde, mesmo que ela exista, porque acaba sendo uma nuance. Mais isso do que algo evidente em todas as condições, sabem? É bom lembrar que outros Samsung no passado já apresentaram alguma coisa parecida a essa tela verde. E aí as pessoas se perguntam se vale a pena comprar o S10 Lite, se dá para apostar nele por conta desse aspecto. Pessoalmente, eu diria que para quem compra online não é uma questão tão crítica. Afinal, depois de recebido o smartphone, a pessoa tem 7 dias para, por qualquer motivo, devolvê-lo para a loja e receber todo o dinheiro de volta. Ah, Rodrigo, mas pode ser que esse lance apareça apenas depois de uma semana. Sim, assim como outros erros podem acontecer depois de uma semana em eletrônicos, de forma geral, né? Só estou mencionando essa possibilidade que abranda aí o chamado cagaço, né? O telefone em si me causou boa impressão desde os primeiros momentos. Ele parece fino ao segurar por conta do formato das bordas e, principalmente, ele não esquenta na mão como os meus antigos S10 e S10e esquentavam. Ficavam morninhos. Para muita gente pode parecer um detalhe, mas o que eu acho é que faz diferença você segurar um telefone todo o tempo que fica ali em temperatura ambiente. Isso deve ser mérito tanto da traseira de plástico quanto principalmente do processador Snapdragon 855. Devo notar que só no final desse pequeno tempo em utilização eu coloquei o meu chip nele, então não tive a experiência completa. De todo modo, esse foi um ponto que se destacou. Os S10 e S10e que tive, porque sim, eu tive mais de um de cada um desses, eles já de cara se mostravam mais quentinhos. A performance tem sido ótima, e não dá pra gente esperar nada diferente disso, né? Só seria ruim se a Samsung tivesse feito uma besteira no sistema de forma rude, e não é o caso. Então tá indo tudo bem, obviamente vamos ver como é a manutenção com o passar das semanas. Agora vamos falar das câmeras. Ele tem números interessantes, especificações aparentemente boas, e eu queria saber como é que isso se dá na prática. E realmente as fotos entregues pelo S10 Lite mostram ser de um nível acima. Tem aquela finalização clássica da Samsung com cores vibrantes, uma turbinada no contraste e na nitidez, o que cria fotos até mais artificiais em algum momento, embora dentro do gosto popular, para redes sociais e coisa do tipo. Aliás, selfies foram até uma boa surpresa, principalmente por fotos como essa aí, ó, em que ele manejou muito bem um contraluz brabo, mostrou tudo o que estava no fundo, só preciso testar mais à noite agora.
Rodrigo, e aí, ele tá no mesmo nível de um S10, de um S10e? Vejam, pessoal, eu usei esses dois aparelhos por um tempão e o S10 Lite está por aqui a um intervalo bem curto. Mas, já de cara, o que eu posso afirmar é que percebi uma diferença entre ele e os irmãos mais velhos no quesito velocidade de captura, para finalizar uma foto. Sabe-se lá por quê? O S10 Lite apresenta aquele meio segundinho na animação até terminar a fotografia, coisa que eu esperava que não existisse, e aguardo inclusive uma melhoria disso em atualizações. É um detalhe? É, mas nem tanto. Quando você pega um Galaxy S topzera, uma das coisas mais bacanas ao se abrir o aplicativo de câmera é justamente o lance da agilidade no disparo. Você aperta o botão de captura, as fotos saem automaticamente. É um lance que acontece também com iPhones, por exemplo. Sutil, mas justamente o que define a experiência do top de linha, que é aquele plus a mais, como diria o Matuto. Não deixa de ser uma curiosidade, porque esse Galaxy tem um puta processador bom, mas ainda apresenta o tal delayzinho que é típico de intermediários, né? E muitas vezes ele é responsável pela perda de uma boa captura. Agora, quando eu comparei com intermediários que tenho por aqui, não teve nem comparação, ele foi bem melhor. Muitos devem ter visto o meu vídeo com o duelo de câmeras entre o S10 Lite e o Moto G9 Plus, e ali deu para notar a superioridade do Galaxy, principalmente nas fotos com luz mais baixa e em vídeos, onde ele pedala para cima do Moto G legal. Felizmente ele recebeu filmagem com 4K a 60 frames na câmera traseira, de fábrica não era assim, foi uma atualização. E a câmera frontal faz 4K também, mas a 30 frames. Eu gostaria que rolassem os 60, porque é um recurso legal para criadores de conteúdo. Em relação à bateria, não posso falar muito, quem for falar demais sobre resultados em apenas 3 dias de uso está sendo desonesto ou muito ingênuo, mas de cara dá para perceber que existe uma melhoria em relação aos outros S10. Em um dia eu joguei, baixei aplicativos, vi um filme no Google Play e a bateria estava ali se mantendo bem, o que não aconteceria da mesma forma no S10 normal. Vocês lembram que eu disse no começo que entre as perdas dele estavam carregamento sem fio, proteção contra a água, né? Na prática existem outras pequenas ausências. Além do fundo de vidro mais premium, que não está aqui, já mencionei isso em algum momento, é importante destacar que a saída de som é mono, sai apenas pela parte inferior, e ele não tem entrada para fone de ouvido, que era algo ainda remanescente nos S10. Olha, o som, apesar de mono, é bom, viu? Até bem encorpado e tem um volume decente. Não é estéreo. E é isso que eu achei sobre o S10 Lite no momento, pessoal. Um aparelho bonito, que entregou fotos interessantes e que não esquenta. Minha unidade não deu a tal tela verde e honestamente eu não sei qual é a extensão desse problema, porque às vezes tenho a impressão de que as comunidades online podem não ser um bom retrato dos usuários em geral. Só minha impressão mesmo, tá certo? E em papo de boteco, se eu tiver que falar em incômodos, até o momento ele se encontra naquele lance do delay da câmera. Vamos ver como é que isso se comporta no futuro e também os outros aspectos do telefone. Espero que tenham curtido o vídeo, não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, o joinha, para quem ainda não for inscrito. Por favor, inscreva-se, é de graça, você me dá uma força gigante, continue acompanhando o meu conteúdo. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e também aqui, estão aqui na tela, estão na descrição, e a gente se vê. Até mais.